Zelensky regressa à Ucrânia com a moral reforçada. Putin desvaloriza apoio norte-americano e promete antídoto para o sistema de defesa Patriot. Lukashenko justifica exercícios militares conjuntos com a Rússia com o aumento das ameaças contra a Bielorrússia. Ucranianos temem nova frente na invasão. Turquia fala em diálogo construtivo, mas diz esperar ainda passos importantes da Suécia antes de desbloquear acesso do país à NATO. Eva Kaili continua em prisão preventiva. A justiça belga rejeita pedido da defesa da eurodeputada grega para a libertação com pulseira eletrónica. Greves em França e no Reino Unido dificultam as viagens de milhares de europeus este Natal. Volodymyr Zelensky regressa à Ucrânia após uma viagem muito promissora. Um pacote de ajuda militar norte-americana de 1,8 mil milhões de dólares, com o sistema de mísseis Patriot incluído. Um bom resultado, segundo Zelensky, que é para já um forte estímulo moral para a Ucrânia e todo o esforço de guerra. Estamos a regressar de Washington com bons resultados, com algo que irá realmente ajudar. Quando dizemos patriotas na Ucrânia e nos Estados Unidos, referimos-nos igualmente à proteção do Estado e do povo. Esta questão foi resolvida para a Ucrânia. Há também apoio financeiro, há outros acordos. Falaremos sobre eles mais tarde. Vladimir Putin tentou minimizar o acordo e garantiu que o exército russo está preparado para lidar com o armamento norte-americano. No que diz respeito aos Patriots, é um sistema bastante antigo e não funciona como, digamos, o nosso S-300. Contudo, aqueles que se opõem a nós estão a proceder partindo do princípio de que se trata de uma arma defensiva. Muito bem, vamos ter isso em mente. E um antídoto pode ser sempre encontrado. Portanto, aqueles que o fazem, fazem-no em vão. Isto apenas arrasta o conflito. É o que é. A Rússia mantém o discurso ambivalente, enquanto prevê que o conflito se arraste e se compromete a fornecer ao exército todos os meios necessários no terreno. Putin afirma estar empenhado em que a guerra acabe o mais depressa possível. Alexander Lukashenko justifica os exercícios militares na Bielorrússia com o aumento das ameaças contra o país. O presidente bielorrusso fez a declaração numa reunião em Minsk com os principais dirigentes do exército em resposta às especulações ligadas ao movimento de tropas no país, incluindo militares da aliada Rússia. Não podemos excluir uma agressão contra o nosso país. Vemos que os nossos vizinhos também se precavêem. Conduzimos exercícios no nosso território, movendo o grupo militar conjunto com a Rússia e as nossas próprias forças armadas, como nos parece adequado. Apesar de Minsk repetir que não tem a intenção de participar na guerra na Ucrânia, crescem os receios de uma nova frente de combate vinda da fronteira partilhada com a Bielorrússia e os militares ucranianos preparam-se face à eventualidade. Estabelecemos campos de minas, barricadas e defesas em muitas linhas e há pontes que podem fazer-se explodir. Ankara considera que Estocolmo ainda deve dar passos importantes para que a Turquia levante o veto à adesão da Suécia à NATO. O chefe da diplomacia turca recebeu na capital o homólogo sueco, poucos dias depois do Supremo Tribunal da Suécia ter recusado extraditar um jornalista turco próximo da causa curda. Para podermos ser aliados na NATO, precisamos de assistir a uma cooperação concreta na luta contra o terrorismo. Mas o diálogo continua de forma construtiva. A rejeição recente da extradição de Bülent Kenes veio, infelizmente, envenenar seriamente essa atmosfera. O homólogo sueco afirmou compreender as preocupações turcas, mas frisou a independência dos tribunais do seu país. Quero sublinhar que levamos a sério os nossos compromissos. A Suécia tem um sistema judicial independente e todos os casos são revistos através desse sistema independente. Apesar de participarem com frequência em exercícios militares com países membros da NATO, a Suécia e a Finlândia mantinham há décadas uma política de neutralidade, mas 3 meses depois da invasão da Ucrânia, ambos requisitaram a adesão à Aliança Atlântica.
No entanto, a Turquia disse repetidamente que vetaria os dois países até que estes mudassem radicalmente a política de acolhimento a respeito de opositores turcos perseguidos pela justiça do país e de simpatizantes da independência do Kurdistão. Nada de libertação com pulseira eletrónica. Eva Kaili vai continuar em prisão preventiva. A justiça belga rejeitou o pedido da defesa da eurodeputada socialista grega e decidiu estender por um mês a medida. Kaili está acusada de envolvimento em organização criminosa, de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito de um alegado esquema de corrupção no Parlamento Europeu ligado ao Qatar e a Marrocos. Esta quinta-feira, durante uma audiência em tribunal, a defesa insistiu que a eurodeputada é inocente e que nunca foi corrompida. Os advogados ainda poderão recorrer da decisão sobre a medida de coação. O caso abalou o Parlamento Europeu, que decidiu pôr termo ao mandato de vice-presidente da eurodeputada. Kaili foi retirada do grupo dos socialistas e democratas e é agora eurodeputada não inscrita. Foi detida a 9 de dezembro, no mesmo dia em que se apreenderam numa operação policial malas de dinheiro com um total de 1,5 milhão de euros, juntamente com material informático e telefones. Várias pessoas foram detidas. Viajar na quadra natalícia em França e no Reino Unido está a ser um quebra-cabeças. A companhia ferroviária francesa cancelou mais de um terço dos comboios programados para o fim de semana do Natal, obrigando milhares de pessoas a encontrarem transportes alternativos. Os inspectores dos bilhetes decidiram fazer greve para exigirem um aumento superior aos 12% já negociados com a companhia SNCF. Passageiros e governo clamam: não se faz greve no Natal. Os britânicos lutam com uma avalanche de paralisações em diversos setores, dos condutores de ambulâncias aos comboios, passando pelos correios, controlo de fronteiras, bagageiros do aeroporto de Heathrow, serviços de segurança do Eurostar, agentes de trânsito das autoestradas. Resultado, muitas dificuldades em todo o tipo de transportes. Os enfermeiros também estão em greve. As perturbações no Reino Unido prometem adentrar-se por 2023. O Tribunal de Justiça da União Europeia condenou Espanha por não ter evitado a poluição excessiva em Madrid e Barcelona. Por agora, de facto, é como se fosse uma reprimenda, porque não implica uma sanção, mas se o incumprimento persistir, a Comissão Europeia pode levar Espanha a tribunal uma vez mais e a multa pode ser pesada, como os quase 75 milhões de euros que pagou por não ter tratado devidamente águas residuais. A queixa foi apresentada pela Comissão Europeia, que submeteu o caso à referida instância em 2019, após constatar violações sistemáticas dos limites de poluição atmosférica na capital espanhola e na área metropolitana de Barcelona entre 2010 e 2018. O organismo salientava a falta de um plano nacional no país em 2017 e o facto de a única iniciativa, por si só já insuficiente para restringir o tráfego em Madrid, ter sido abolida pelo atual presidente da Câmara, do Partido Popular, José Luís Martínez Almeida. Os níveis máximos de dióxido de azoto previstos no Regulamento Europeu em vigor desde 2008 são juridicamente vinculativos desde 2010. O Chile vai abrir uma embaixada nos territórios palestinianos. O anúncio foi feito pelo presidente chileno Gabriel Boric por ocasião de um evento para comemorar a quadra natalícia com a comunidade palestiniana na capital, durante o qual sublinhou que se trata apenas de respeitar o direito internacional. O Chile alberga a maior comunidade palestiniana fora dos países árabes, com grande influência nas altas esferas sociais, económicas e políticas do país. O homem que foi um dos mais ricos do mundo, pelo menos no papel, chegou a Nova Iorque para ser julgado. Sam Bankman-Fried, o fundador da plataforma de criptomoedas FTX, aceitou ser extraditado das Bahamas. Irá responder por 8 acusações naquela que é apresentada como uma das maiores fraudes de sempre nos Estados Unidos. A FTX abriu falência no passado dia 11 de novembro. Os dois sócios mais próximos declararam-se culpados e estão dispostos a colaborar com as autoridades. Bankman-Fried, por seu lado, nega ter utilizado o dinheiro dos seus clientes para investimentos dos quais não tinham conhecimento.